Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui novamente com mais um episódio desse programa que veio do coração de Deus direto para o seu coração, que é o podcast Conexão Pastoral. É muito prazeroso para nós, temos você aqui junto conosco, e mais esse episódio, mais esta noite, mais esse programa ao vivo, onde a gente tem a oportunidade de interagir com você, conversar com você e levar uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Então, como costumeiramente nós sempre falamos, eu já quero pedir a sua cooperação e a sua colaboração. Você que ainda não é inscrito no canal, aproveite agora para você se inscrever, né? Ativar as notificações e participar desse programa conosco. Nós estamos com o chat ao vivo. Você pode deixar aí o seu comentário, a sua pergunta, a sua sugestão para próximos temas deste programa Conexão Pastoral. Hoje nós estamos com um programa muito abençoado, com um convidado muito especial, que eu tenho certeza que vai agregar muito às nossas vidas. E eu quero começar já cumprimentando os meus amigos que estão aqui na mesa, que você já conhece, que é o pastor Paulo Ferreira e o pastor Reginaldo Souza. Começando pelo pastor Paulo, boa noite, prazer estar mais uma noite aqui com você. A paz do Senhor Jesus, meu pastor. Pai do Senhor, pastor Tiago, boa noite. Pai do Senhor, pastor Palomar, pastor Reginaldo, todos os nossos ouvintes. Quero aqui mandar um abração para minha esposa, está nos assistindo, né, os meus filhos, inclusive tem um aqui conosco. Olha lá, tá ligeiro. E também mandar um abraço para todo o Ministério Assembleia de Deus Catedral das Nações, Ministério de Madureira. Um beijão para o meu pastor presidente, para nossas igrejas de Mauá, né, da Vila Margine, nossa igreja do Oratório. Mandar um abraço para todas as minhas irmãs, meus sobrinhos, a todos os amigos queridos que estão nos acompanhando. Deus abençoe, tenho certeza que será uma noite de muita experiência, muita aprendizado, né? Estamos com um convidado aí ilustre, né? E iremos agregar muito para a nossa vida e para o nosso programa. Vai ser benção pura. Deus abençoe. Com certeza, pastor Paulo. Pastor Reginaldo, a paz do Senhor Jesus, querido. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, pastor Tiago, pastor Paulo, meu amigo, pastor Palomares, apóstolo Palomares, da igreja IAPV, é isso? É isso aí, Igreja IAPV. Palavra e Verdade ali em Utinga, né, querido? É Exatamente. Rua da Paz, número... Avenida da Paz 974. Louvado seja Deus. Tive a oportunidade de estar pregando lá, pastor. Que Vai pregar de estrutura, novo, que hein? bênção. Vou de novo lá. Eu acho que ele gostou, ele tá me ajudando. Meu ministério aí dá uma fluída aí pra glória de Deus. Que Deus abençoe a vida de todos. Eu mando um forte abraço pra minha esposa que tá me assistindo, minhas filhas, a Mona Lisa, a Lívia e a Isabela. E a todos, vamos pra cima. Vamos aí se aprofundar É isso. no conhecimento aí pra glória de Deus. Glória a Jesus. Aproveitando já o engajamento do pastor Reginaldo, né, já deu um spoiler ali de quem é o nosso convidado. Hoje nós temos o prazer de receber aqui, mano, esse humilde programa que é o Conexão Pastoral, programa que está crescendo ainda, estamos no 4º episódio dessa nova temporada, que é o nosso amigo, querido apóstolo Felipe Palomares. É um prazer recebê-lo aqui. O prazer é todo meu. Apóstolo, a gente se sente muito lisonjeado, muito honrado pela sua presença. Eu tenho certeza que hoje Deus te usará de maneira extraordinária aqui nesse programa. Amém. Eu recebo essa palavra e a recíproca é verdadeira. Me sinto também muito amado pela mesa, pelos irmãos, os pastores. Inclusive, Reginaldo foi a ponte para que isso estivesse acontecendo hoje. E é uma glória para mim, né? Assim, no sentido pessoal, saber que Deus tem levantado pessoas tão humildes e tão cheias de Deus. Para mim, sinceramente, é um privilégio estar nessa mesa, porque eu sei que às vezes a gente vem para entregar e sai como aquele que mais recebe, né? Então, que seja assim para a glória de Deus, né? Que Deus possa usar vocês para abençoar a minha vida também. Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Apóstolo, antes de tudo, né? O senhor é ali, apóstolo, é o fundador, o presidente da igreja Palavra e Verdade. Isso. Fala um pouco acerca do ministério, pode mandar lá um alô para o pessoal que hoje está aqui junto com a gente, dando audiência por conta da sua conexão, né? Passa o endereço, os dias de culto, para quem quiser visitar. Então, hoje nós estamos sediados na região de Santa Rosa de Viterbo, né? Próximo a Ribeirão Preto, mas aqui em São Paulo, inclusive quero mandar um abraço para minha esposa, minhas filhas também, e toda a nossa galera aí do Ministério IAPV Santo André e também demais regiões. Estamos em Utinga, Avenida da Paz, em Santo André. E ali por pouco tempo, né? Porque a coisa está crescendo e bem provavelmente nós vamos ter que dar um passo a mais.
porque as almas estão chegando, as vidas estão se aproximando e Deus tem prometido isso para nós e a gente só quer fazer o que Deus manda, né? Então, o Ministério Apostólico Palavra e Verdade, ele nasceu há 14 anos, tá? 14 anos nós estamos nessa lida, né, pastoreando vidas, e eu sou um apóstolo não por carteirinha, não por nomenclatura, mas em ofício, né? Porque hoje em dia você vê muitos apóstolos em loco, que estão à frente de um trabalho, exercendo nada mais, nada menos que o ofício pastoral. Então o apóstolo ele tem que ser pastor de pastores, né? Ele lidera vidas, fundamenta, estabelece, consolida e vai. Perfeito. Então essa é a minha função hoje, é cumprir esse ID, o vai de Deus. E eu estou sempre ligado nisso, estou sempre à expectativa de um novo território, né? A ser tomado, a ser conquistado e ali fazer com que o evangelho seja conhecido, divulgado e o reino esteja em movimento constante. Glória a Deus por isso. E creio que vai crescer muito mais Nome ainda. de É uma Jesus. obra em expansão, É isso. né? Glória a de Deus. né? Meus amados, antes de nós introduzirmos o tema dessa noite de uma maneira oficial, quero trazer uma novidade aqui para vocês. Quero mandar aqui um abraço também para minha esposa Martinha, para o meu filho Gabriel, que estão nos assistindo. Um abraço especial para o meu amigo pastor Jefferson dos Santos. O pastor Jefferson dos Santos, que congrega ali na Assembleia de Deus e Ministério do Belém, setor 29, em São Bernardo no Campo, nos presenteou com esse livro. Irmãos, eu estou lendo esse livro, estou finalizando ele e eu comentei aqui nos bastidores com os meus amigos, porque eu estou apaixonado pela história desse livro, quantas lições de vida. Ele se chama Um Engraxate de Corações. Pastor Jefferson, que é um grande homem de Deus, um grande pregador da palavra do Senhor, é um pregador nacional, internacional também, né, com a experiência muito vasta com Deus, teve aí o privilégio, a honra de escrever esse livro e ele nos presenteou. E hoje, neste programa, nós vamos estar ao final sorteando este livro e enviando para você. Pastor Tiago, como é que eu faço para participar desse sorteio? É simples, é só entrar aqui no chat ao vivo, nos comentários e comentar com a seguinte frase: Engraxate de Corações, que é o texto, que é o título do livro, onde você vai estar participando do sorteio. O Engraxate de Corações. Coloca aqui no sorteio Engraxate de Corações. Nós vamos te mandar de presente esse livro e vai somar muito a sua vida, como tem somado a minha vida também. É um diferencial. Deus abençoe pastor Jefferson e faça questão, irmãos. É um livro muito bom. Então, lembrando, comenta aí o Engraxate de Corações. Como é que faz para participar do sorteio? Só digitar aí nos comentários o Engraxate de Corações, tá bom? E você vai estar sendo abençoado por esse livro na autoria do nosso querido amigo, pastor Jefferson dos Santos. Falando sobre o tema de hoje, nós vamos falar sobre conexões divinas. E eu vou te falar que mesmo antes de iniciarmos esse programa, eu já estava aprendendo muito aqui nos bastidores com o apóstolo Felipe, que vai compartilhar também muitas experiências aqui conosco. Mas vamos falar acerca de conexões divinas, pontes de Deus para as nossas vidas. O que seriam essas conexões? São conexões que Deus usa para abrir portas para as nossas vidas. Quando a Bíblia nos mostra que ninguém cumpre o seu chamado sozinho. É como meu saudoso pai falava, pastor Isaías, ninguém é tão alguém que nunca precise de alguém, né? A Bíblia coloca pessoas estratégicas na nossa trajetória, no nosso caminho, para nos impulsionar, desafiar e nos conectar com propósitos maiores, propósitos de Deus para as nossas vidas. Nós vemos isso claramente, né, quando nós lemos lá Atos 16, Atos capítulo 15, desde Atos capítulo 9 ali da conversão, quando Jesus encontra Paulo no meio do caminho. Barnabé foi uma ponte, um intercessor, um catalisador para o ministério do apóstolo Paulo, que antes era conhecido como Saulo, e você conhece a história, era um perseguidor da igreja. E não apenas Barnabé, como foi conexão para Paulo, mas nós temos a história de José, lembra do copeiro, do padeiro, que foram conexões para José, e Elias, que foi uma conexão para o ministério apostólico e profético de Eliseu, e tantos outros exemplos que nós temos na Bíblia, de pessoas que precisaram de outras pessoas para chegarem aonde chegaram. E hoje nós vamos refletir isso junto. Quem são os Barnabés que Deus tem colocado na nossa vida? Quem são as pontes, as conexões, pessoas que nos levarão para outros lugares, para o cumprimento de um propósito maior? E também, será que nós estamos sendo
pontes? Será que nós estamos sendo conexão para a vida de alguém? Vamos refletir e ao final nós vamos ter essa resposta aqui. Pastor Reginaldo, o senhor está com a palavra, pastor Reginaldo? Meus irmãos, é um assunto bastante, se você observar no profundo dele, que abre acesso só de falar dele. Pelo fato de nós entendemos que não é uma coisa angelical que descerá e abrirá acessos para nós. Às vezes os acessos estão tão perto de nós que a gente não consegue ter o discernimento de saber. Aquela passagem quando Samuel está ali e ele escuta a voz de Deus, mas ele não entende que é a voz de Deus. Você percebe no texto ali que Eli, ele vai instruir ele dizendo assim, ó, quando você escutar, você fala que o teu servo ouve. Então muitas das vezes as pessoas querem te instruir para você ter um acesso a você se aprofundar e ter um conhecimento. E você tem que ter o discernimento e a humildade de você saber, de fato, pastor Paulo, pastor Tiago, apóstolo Paulo Mares, que essas pessoas estão à nossa volta, nos ensinando. É que, na verdade, muitos não querem aprender de fato para ter o acesso, e o acesso é onde entrar em algumas portas que você está sendo preparado para isso. A preparação faz parte do processo de você passar por algumas portas. E quem vai te preparar são pessoas. Exato. Apóstolo Paulo Mares, no meio desse processo da sua vida, de conexões com pessoas, assim, qual o discernimento assim, que você tem, que você olha, de tantas pessoas que estão à volta, assim, sabe, pastor Tiago? Porque existe várias pessoas à volta, assim, nossa, muitas, mas muitas mesmo. E você ter o discernimento de fato que aquela pessoa é uma porta para você acessar um destino, de um propósito que Deus quer te colocar. A pergunta que eu faço é essa para o senhor, né? Qual o discernimento que você tem? Que essas pessoas de fato porque a gente não tem tempo para perder tempo, né? Existem pessoas que você também vai fechar essa porta e vai deixar ir embora e pronto, acabou, porque realmente não cria acesso nenhum. Mas existe pessoas que você olha e fala assim, essa pessoa ela tem esse acesso e eu tenho certeza que ela está me levando para o destino que Deus quer me colocar. Qual é o discernimento que você tem? Eu julgo que o maior discernimento é você entender que existem pessoas que Deus conecta a nós, que servirão por um tempo para que o meu propósito possa alcançar o seu principal objetivo. É como uma viagem, meu pastor. Você nem sempre faz uma viagem pelo mesmo caminho que você usa de ida, você vai utilizar de retorno. Certo. Às vezes você pega uma ponte para chegar e não é obrigatório passar colocando a pele em risco, mas tudo é intencional, há uma intencionalidade. Então veja assim que quando o assunto é conexão, é um mar aberto da vida e de acesso. Só que o problema é que as pessoas querem pescar um peixe só. Elas estão à procura de um peixe grande, enquanto na verdade o maior mistério é continuar pescando sempre. Olha aí. Né? Então, esse mar aberto, que é o mar da conexão, ou o mar das conexões, ele tem sido acessado por muita gente, né? Muitas pessoas estão à procura disso, esse assunto em pauta de muitos lugares e muitas mesas, né? Então, o que é mais importante? Puxa, quando o assunto é Barnabé e Paulo, o que Barnabé viu em Paulo que o fez enxergar algo que ninguém via? Porque estava todo mundo temeroso. Exatamente. As pessoas olhavam para o apóstolo Paulo, nessa condição primária do seu ministério inicial, como aquele que havia feito o que fez, né? Mas você vê que Barnabé ele enxerga além, porque para Barnabé o propósito pesa mais do que o passado. É forte, hein? Então, assim, a gente precisa encontrar pessoas assim, que entendam que quando elas olham para nós sob a perspectiva do que o passado fez, elas jamais vão conseguir identificar o que Deus está fazendo hoje. Entendeu? Então, analisar a gente sob a perspectiva de um pretérito não nos invalida, porque não é sobre o que a pessoa pensa. Mas essa pessoa, por consequência, deixa de enxergar o que Deus está fazendo, como Deus está agindo. Porque o passado fala de uma história, o propósito aponta para um destino. Forte. Então, é sobre isso, é encontrar pessoas que entendam que a convicção sobre algo e o conhecimento sobre algo nasce dos olhos de alguém que pretende ou que decide me enxergar além daquilo que já aconteceu um dia. Perfeito. Deu para entender ou não? Demais. Então, alguém que queira ter acesso a mim,
Por mais que esteja cuidando da sua imagem, porque sabe que vai colocar a pele em risco, vai falar de alguém, enfim, tá falando da minha pessoa, da sua, mas essa pessoa também compreende que antes de uma história contada, mais vale a essência, porque as pessoas não estão sorteando histórias, as pessoas estão confiando na essência do outro. Glória a Deus. Então quem fala sobre a minha pessoa, antes de falar, já me especulou faz tempo. Quem fala sobre você, antes de falar qualquer coisa ao teu respeito, já estudou você antes de verbalizar algo sobre a sua vida. Então, é sobre essa questão, cara. Então, ninguém vai falar à toa de você. Então, Bernabé, ele tinha propriedade Claro. quando ele chegou nos apóstolos para falar de Paulo. Obviamente, a propriedade de Barnabé era exatamente nesse seguinte aspecto, para Barnabé pesava mais o propósito do que o passado. Porque o passado era relevante para muitos. Só que Deus o fez enxergar algo, cara. E é o que Deus faz quando a conexão acontece, só acontece porque alguém... Posso falar uma coisa aqui? À vontade. Bem rasgada, bem prática também. Cara, às vezes eu não tenho acesso ao lugar, mas eu tenho acesso a quem tem acesso ao lugar que eu preciso estar. Olha aí. Então, por exemplo, vamos usar uma história aqui, porque o senhor falou de Samuel. Sim. Samuel serviu sem conhecer Deus. Verdade. Peraí, e outra, Samuel serviu sem tempo de glória, porque a glória foi embora. Jesus, que lindo, hein? Olha como isso é forte. O cara serviu num período improvável. Ou seja, que muitos deixariam, obviamente, de fazer o que ele fez. E é um sujeito de quase 16 anos de idade dando uma lição de vida para um senhor que a sua visão já estava escassa, estava turva. Não só no sentido literal, mas também no sentido espiritual, porque os filhos não foram redarguidos por ele. Mas entendia da voz ainda. Exato. Só que eu posso falar uma coisa, Deus não falou com Samuel qualquer voz. E vou dizer uma coisa, e sem comprometer qualquer linha teológica. Porque eu também sou um exegeta da palavra de Deus e eu entendo que eu não posso ferir o texto. Mas eu acredito que quando Deus falou com Samuel, Deus falou na altura do tom do líder, para poder chamar Samuel também no mesmo nível de subserviência. Perfeito. Deu para entender ou não? Sim. Peraí, eu vou chamar ele na altura do tom da voz do líder, porque pelo menos assim ele obedece na mesma altura que ele obedece o seu respectivo líder, que era Eli. Então, o senhor está me chamando? Não, aí depois Eli percebe. Então, essa questão da conexão é uma coisa brilhante. Brilhante. Só que nessa estrada da vida, a gente tem que perceber que existem coisas que dependem da nossa intencionalidade. Posso falar mais uma coisa? Desculpa, eu quero que vocês falem também. Não, mas já que vocês à vontade, estão me você entrevistando, Queremos ouvir. né? Eu sou do seguinte, eu sou da seguinte visão. Puxa, pode ser ponte, ou deve ser ponte, mas desde que essa ponte siga um princípio da ocasião, de uma situação, e não de uma eternização, porque tem gente que só serve para aquele momento, que se ele passar o prazo de validade dele na tua vida, ele começa a arruinar você e começa a tirar você do propósito. Nós precisamos entender isso. Exato. Por isso que pessoas entram, Exato. pessoas... É a ponte da estrada. Ela me deu acesso na ida, mas não significa que precisa me dar acesso para o retorno. Às vezes o retorno eu preciso fazer um outro caminho, eu posso fazer um outro caminho. Então a ponte só se fez ponte para eu chegar para ir, mas não necessariamente para voltar. E a gente precisa ter esse feeling, essa sensibilidade de entender que nada é para sempre. Que tem coisas que são duráveis, que são perecíveis, mas quando é de Deus se eterniza. E a capacidade da eternização da coisa não está em Deus, por mais que ele seja um ser eterno. Mas a eternização daquilo que ele me dá depende de mim mesmo. Como, por exemplo, Deus não te conectou à sua esposa? Sim. Só que dar a eternização ao seu matrimônio não depende de Deus. É verdade. Depende... Claro, Deus é o superior, mas depende muito mais de você, do seu respeito, da sua beligerância, do seu entusiasmo. Para da manter sua essa vontade. conexão. Manutenção, acender o painel, procurar ajuda. Então essa eternização quem dá é o homem. Verdade. Então, eternizar uma conexão, você não quer para um tempo. A conexão serve como uma ponte de apoio para eu chegar no meu destino. É como Abraão, né? É como Abraão, né? Isso, Abraão. Ele entendeu que não dava mais para andar com Ló. Não, e detalhe, essa passagem de Abraão, caramba, vocês estão me fazendo abrir vários leques aqui e eu vou embora. Vai embora. Vou embora. Porque essa questão de Abraão e Ló é loucura, porque a gente pensa que o resto não tem propósito, né? Ou Deus não tem propósito no resto. É forte. Porque o camarada não escolheu primeiro, e ele era o tio. Então, se fosse por uma linha de respeito, quem deveria escolher primeiro era o tio. E posso falar?
Existem pessoas que, infelizmente, a presença delas nas nossas vidas ofusca a nossa capacidade de enxergar o que Deus tem para nós. É forte, hein, irmão? Porque quando Deus arranca Pega essa Ló, senha aí. quando Deus arranca Ló da vida de Abraão, o que Deus fala para Abraão? Agora, Abraão, olha para frente. Falou com o Abraão. Não, olha para trás agora. Olha para a direita. Isso aqui é teu. Abriu o Então, leque. o resto que não foi escolhido, que é resto do outro, era o propósito de Deus na vida do tio. Então, às vezes, o resto de alguém é propósito para minha vida. Que resto, hein? E que resto? E é lindo do texto, que o texto ele traz uma expressão assim, ó, e Deus falou com Abraão. Exato. Às vezes algumas pessoas têm que sair Para Deus falar. É forte, irmão. Pegou. É forte. É sobre E aí, isso. Thiago? Fala aí, porque eu falei muito já. Vai, Thiago. Dá lugar. Essa ceia foi forte demais, pastor Paulo. Eu ouvindo o pastor, o apóstolo Felipe Polimar falando Pois não. sobre portas e falando de Barnabé, falando dessa coisa linda. E eu quero falar para você, ouvinte, a presença de Deus, ela tá aqui. Graças a Deus. Glória a Deus. Estou sentindo o Espírito Santo aqui. Conexão Estou divina. sentindo o Espírito Santo aqui. E nós tratando de conexão, ele é o maior conectador, né? É, ele sim. quem É ele quem conecta, faz isso, é ele é. quem faz tudo isso. E aí os irmãos falando, e eu lembrei de um camarada que chegou primeiro do que Barnabé, né? É o irmão Ananias, Sim. como os irmãos falando de aceitação, eu lembrando do meu ministério, né? Que, ou seja, até hoje, em alguns locais, nós não somos aceitos, apóstolo. Exato. Né? É E verdade. É o que o senhor falou. Mas nem por isso a gente vamos parar Sim. de conectar pessoas Sim. até o propósito que é Cristo, né? Sim. E Ananias, ele foi uma Indispensável, porta. né? Indispensável para a vida de Paulo. Indispensável, Sim. é. Ele foi um ponto positivo, e é o que o senhor falou, né? O senhor foi muito feliz, né? Porque Ananias, ele foi designado, foi chamado por Deus. A princípio ele nega, Com relutância, né? com relutância. A princípio ele não quer, Sim. né? E aqui já vamos abrir um parênteses, né? Que tem coisa que você rejeita, que Deus não rejeita. Tem coisa Exatamente. que nós rejeita, que Deus não rejeita. É porque você não quer que Deus Não vai... é porque você não quer que Deus não vai fazer. Exato. E aí Ananias vai, né? E é que nem o senhor falou acerca de porta, que a maioria das vezes nós estamos atrás de portas grandes, o apóstolo Isso. acabou de falar. É. E Ananias, ele não foi nenhuma porta, irmão. É. Eu sou construtor. Ananias foi uma dobradiça e pequena. É, isso aí, pequeno. Porque Perfeito. se nós olharmos, Boa analogia, hein? se nós olharmos o livro de Atos dos Apóstolos, a gente não vê Ananias mais. Cadê Ananias? Serviu para aquilo. Se viu para aquele momento. Então ele não foi nenhuma porta. Ele foi a dobradiça que abriu aquela porta gigante. Exato. Quem abriu a porta foi Cristo. Ele foi apenas uma dobradiça que fez a abertura, Porta se movimentar. fez a porta se movimentar. Então o que nós precisamos é ser essa conexão, né? E como é bom ouvir quem tem, né? Ouvir o apóstolo, ouvir as experiências, como o pastor Tiago disse, né? Nós estávamos ali se conectando, né? Sim. Eu acredito que ele será uma grande porta ou uma dobradiça, né? No sentido figurativo, Sim. né? Para que nós possamos a cada dia se conectar com pessoas, né? Amém. E a cada dia a gente possa crescer nesse sentido de ser uma bênção, né? Para alguém. Porque é como a gente olhar para Barnabé e olhar para Paulo, o momento era deles viver, né? Era deles viver. É que eu não tenho tempo, né? De contar uma parte, que nós queremos ouvir as experiências do apóstolo. Foi para isso que nós trouxemos ele aqui. Mas eu lembro de um camarada, eu nasci na igreja pentecostal Deus de Amor, né? Hoje eu pertenço a um dos campos de Madureira, né? Mas teve um pastor que ele se sacrificou, ele colocou seu ministério em risca, né? Em algumas vezes nós fomos parar na sede mundial e ele acreditou, né? E Barnabé acreditou, e é lindo o ministério do apóstolo, porque o apóstolo lidera líder. É isso. O propósito do apóstolo é liderar isso. Pessoas, E como líderes. que é isso, o apóstolo? Eu tenho descoberto cada dia que passa
devido à nossa entrega, né, à nossa disposição para, que o Senhor tem nos levado a esse destino, sabe? De liderar líderes, né? Cuidar de pessoas. Eu acho que são os que mais precisam ser cuidados hoje, né? Nossa, Essa é a bem da verdade. perfeito, hein? Se temos ovelhas fracas, é porque deixamos de ter líderes fortes, né? Isso é verdade. Então, se nós fortalecermos a liderança, a gente volta a ter ovelhas fortes também no aprisco. É que muito embora nós estamos vindo, pelo menos eu falo, né, de uma referência de praticamente 19 anos aí, sem olhar para trás, já com o retrovisor do carro quebrado, olhando só para o para-brisa da frente, né? 19 anos nessa lida, e a gente sabe que a igreja passou por muitas mudanças, né? Muitas transformações, o cenário mudou muito, mas o que se preserva é a essência, né? A Forte. essência precisa ser preservada. Eu estava pensando um dia, eu não vou sair da sua pergunta, mas só para acrescentar algo. Deus não tem a obrigação de atender mais cedo alguém que se dispõe a orar até mais tarde. Meu Deus. Deus não tem essa obrigação. Agora uma coisa é fato. linda. Agora uma coisa é fato. A gente pensa que a nossa energia depositada num período pequeno substitui uma comunhão com Deus de fato que deveria existir, mas não existe. Onde é que eu quero chegar? Porque às vezes a gente pensa que as nossas orações entrecortadas da madrugada pode substituir um tempo de comunhão com Deus, e isso não é uma verdade. Então a gente precisa restaurar essa essência. Então a gente precisa voltar e cuidar do passo e não aumentar o tamanho da cerca. Sim. Né? Então nós passamos um período da igreja que muitas pessoas estavam preocupadíssimas com o tamanho da cerca, ao invés de dar qualidade para o pasto. Meu Deus. Então as ovelhas estão enfraquecidas, né? E é por isso que a gente percebe aí que qualquer caminho se tornou caminho. É como aquela passagem, posso acrescentar aqui, uma passagem bíblica que fala a respeito daquela aula que Eliseu está dando para os seus discípulos, os seus adeptos ali, e um sujeito que não foi citado o nome sai para pegar uma coisa que não conhece, que é desconhecida no campo. E quando chega na panela, o que é? É veneno. Veneno. Só que o veneno está na panela, há uma composição ali que gera morte, mas quem dirige a panela e que mandou colocar a panela no lume, que foi o próprio profeta, ele não vira a panela para perder o que tem dentro. Não, ele converte o que tem dentro para sarar quem está doente. Olha aí. Jesus. Entendeu? Sim. Forte, hein? Ele não vira a panela desconsiderando a existência da coisa ou a importância da coisa. Pelo contrário, ele agrega ao trigo, que é a farinha, que é uma representação, tipologia bíblica representa o Cristo, né? Então coloca o Cristo, que o Cristo precisa voltar ao centro da igreja, que ele está pelas adjacências, ele deixou de estar no centro da igreja. A igreja precisa voltar a ser uma igreja cristocêntrica e não antropocêntrica, que é o homem no centro. Forte. Então você percebe nessa passagem um apelo profético em Deus dizendo, cara, não vira a panela, põe trigo no negócio. Olha aí. Meu Deus. Vamos usar o que tem dentro para curar quem está enfermo, né? E que se relacionou com a panela, está se relacionando com a panela até hoje, está comendo dela. Então, em vez de virar a panela e perder o que está dentro, vamos dar um tom, né, melhor para aquilo que está sendo servido, aquilo que realmente importa. Porque às vezes aquilo que é urgente não é o que realmente importa. Sim. Não é verdade? O tom da urgência talvez não tenha nada a ver com aquilo que de fato é importante para Deus. Então, para mim, o que eu julgo ser urgente, até para melhorar as nossas conexões, não só de mesa, mas a nível pastoral, porque você fala de reunião de pastores, não vai ninguém. Vai ninguém, É verdade, pastor. mano. O presidente É fica verdade, sozinho mano. lá, com um monte de gente que fala assim, meu Deus, não, aí dá uma desculpa, não, eu ia, mas não consegui. E aí sempre coloca a culpa no labor, na tarefa pastoral nada. É que não quer ter comunhão mesmo, não quer ter mesa. E é na mesa que Deus cura, é na mesa que o traidor se revela, é na mesa que acontece um monte de coisa. É na mesa que a gente é servido, é na mesa que os nossos olhos são abertos, é na mesa que a gente deita no peito para ter um pouco mais de clareza do que está acontecendo de Yeshua. Amém? Sim. Então, cara, é sobre isso. Então a gente não tem mais tempo de mesa, a gente só tem tempo de mesa quando a gente é convocado. Exatamente. Então é mediante convocação e não uma deliberação própria, voluntariedade. Prazer. O prazer de estar, de ser servido, de sentar para ouvir, para depois falar. Não, a gente só quer falar. Não quer mais ter o prazer de ouvir, cara. Então, tá difícil hoje em dia. Mas nós não estamos tratando de um assunto que não pode ser resolvido.
pode começar da gente, pô. Com certeza. Pode começar da gente. Entendeu? Então, assim, é que eu vou abrindo vários leques, mas eu não me perco, tá? Então, voltando à história de Barnabé e Paulo, porque acho que essa é a tônica principal da nossa reunião aqui, cara, dizer pra vocês que, puxa vida, esse cara viu algo em Paulo, cara, que é o que faz com que o propósito se cumpra nas nossas vidas. Deus esclarece alguém, aquilo que ninguém tá vendo. A humildade, a humildade do homem, né? É isso. Porque nos tempos de hoje, você olhar para uma pessoa e ver talento nela e não ver em você, e você ser a porta que tá aberto ali, e você sabe assim, eu não vou passar por essa porta porque eu não tenho estrutura suficiente para se manter do lado de lá. Mas eu conheço alguém que tem. Você falou uma coisa de talento, posso falar algo? Fala, Rapidinho. fica à vontade. Cara, que loucura. A Bíblia fala que Abraão, nesse contexto, né, ele estava afoito, atônito, porque ele falou, meu Deus, eu recebi uma promessa até agora nada. Ele dentro de casa, aquele texto que é um texto muito usual, que a gente fala muito do saiu para contar as estrelas e tal. A gente para pensar, fala, cara, Abraão, ele estava tão preso ao que ele criou dentro dele mesmo, que Deus precisou tirar da tenda, realmente para ele enxergar uma coisa nova. Não é uma dissociação. Deus não vai te dar nada, não vai entregar nada para você que comprometa a sua relação com a tenda, irmão. Exatamente. Com a sua casa, com a sua família. Não, Deus não vai te dar uma coisa para desconstruir uma que já existe, principalmente quando o assunto é família, concorda? Exatamente. Então Deus não estava dissociando Abraão da tenda propriamente dita, da relação que ele tinha com as pessoas. Não, mas de uma coisa que ele havia criado, um sofisma, uma crença limitante dentro dele mesmo. Quero olhar para Eliezer e dizer, esse vai ser o cara. Esse é o cara que vai herdar tudo. Só que você vê, Deus falou assim para ele, Abraão, aprende uma coisa. Tem pessoas que são geradas no ambiente, mas tem outras que são geradas no ventre. E o senhor falou de talento, porque o ambiente gera talentos. Mas é do ventre que gera a promessa. Meu Deus. Então, quando Deus fala para Abraão, fala assim, Abraão, você está equivocado. Porque eu tenho certeza, senhores, que Eliezer não era um cara qualquer. Porque você não entrega a sua herança nas mãos de uma pessoa qualquer. Eliezer deveria ser o cara diferenciado. Só que quando você faz, pega essa, quando você faz o seu legado caminhar pela esteira da meritocracia, o legado cai nas mãos de quem pode, não de quem precisa. Glória a Jesus. Eita. É forte. E hoje a gente está vivendo esse tempo, tá? Que é a visão em que é o tempo que as pessoas entregam pela meritocracia, pelo mérito do cara. Então, quando o seu legado corre, isso aqui vai para pastores e líderes, viu? De grandes igrejas aí. Eu não quero hypar em nada não quero polemizar nada, só quero ser categórico aqui. Quando o legado ele transpassa, ele corre pela esteira dos méritos, você acaba entregando para quem pode e não para quem precisa. Eita. E a pressa Forte. te faz entregar para quem tem capacidade aquilo que nasceu para estar na mão de quem tem promessa. Glória a Deus. Então tem coisa que a gente entrega na mão de quem tem capacidade por causa da pressa. Exatamente. E esse período de conexão é muito sério. Porque esse papo, não, porque é um empresário, o cara pode me ajudar. Então a gente vai por essa esteira dos méritos, dos deméritos, do que pode, do que não pode, do favorecimento. Então é uma linha tênue. Trabalhar com conexão é uma linha tênue. Perigosa. Pô, eu falei pra você, participei de um podcast aqui que eu fui chamado no mesmo podcast fazer em Orlando agora com ele. Não vou falar nome, mas todo mundo já conhece. E minha esposa estava lá de fora, falou assim, puxa, amor, tava orando pra saber se realmente você tinha que estar ali. Porque você entra no podcast e já tem um assunto que o cara traz à baila, que se você não entrar na dele também, fica uma situação meio que desconexa. Chata, né? Só que, puxa vida, eu não sei, né? Eu entrei, vamos ver o que vai dar. Os cortes não vieram ainda. Enfim, falei demais, né? Não, que isso, apóstolo. Desculpa, eu quero ouvir você. É um prazer te ouvir, eu fico só aqui observando e comendo, né? Comendo. O alimento aqui é forte. Mas fazer uma pausa aqui só para convidar você que está ligado, está aprendendo junto conosco, ainda não é inscrito no canal, aproveita agora para você se inscrever, né? Para aí o que você está fazendo, vai lá, se inscreve no canal, ativa aí o sino para você não perder as notificações desse programa, até mesmo porque depois, durante os dias, vai vir os cortes de tudo que o apóstolo está dizendo, os demais pastores, e você não pode deixar de estar conosco assistindo ou perder esses cortes, que vai ser uma benção. Quero fazer uma pausa aqui também, mandar um beijo especial para nossa amiga Cleidiane Almeida.
Cleidiane Almeida, conhecida como Dona Cleide, é a mãe da nossa amiga que está aqui no estúdio, nos bastidores, na parte técnica, é a que faz a mágica acontecer para o áudio e vídeo chegar até você, que é a nossa amiga Rayane. E a Dona Cleide mandou um presentinho especial, eu vou fazer questão de mostrar aqui, gente, ó. Mostra. Ó que bonitinho que ela mandou aqui para nós aqui, ó. Um emoldeirado aqui, Jesus te ama. Dona Cleide, um Forte. beijo no seu coração. E tem mais um ali que daqui a pouco o pastor Paulo mostra ali, que é um vasinho escrito fé. Recebemos de coração, muito obrigado. Ficou lindo aqui na nossa decoração aqui, tá bom? Voltando aqui ao assunto, agora eu vou dar uma pequena parcela para somar com o que vocês estavam dizendo. E eu fiquei aqui pensando, e olha o que Deus colocou no meu coração. Vocês falaram de Abraão e de Ló, e de Barnabé e de Saulo. Eu acho interessante porque Abraão precisou se separar por um propósito maior. Então quem estava do lado dele não servia para aquele propósito acontecer. Já Paulo precisou se juntar a alguém para que acontecesse um propósito na vida dele. Forte, hein? Qual que é a diferença então? Qual será que é a maneira que Deus pensa? É claro que nós não vamos entender a maneira que Deus pensa, mas as ferramentas, as estratégias, Abraão precisou se separar, Paulo precisou se juntar. Qual que seria a diferença? Ouvindo o apóstolo falando, os pastores falando, eu entendi o seguinte: Deus não vai colocar pessoas no seu caminho para uma conexão que nunca querem te ver melhor do que elas. Acredito que Ló não queria ver o mal de Abraão, mas não queria ver Abraão melhor do que ele. Já Barnabé, né, sentiu verdade em Paulo, sentiu honestidade em Paulo, acreditou na sua conversão e fez questão de estar do lado dele. Só que tem uma observação aqui que eu até quero falar para você que está me assistindo. No momento que fizeram-se uma aliança entre Barnabé e uma aliança entre Paulo e os dois, naquele momento Paulo não foi enviado de imediato. Você vê na história lá no texto que Barnabé vai falar para os apóstolos, vai falar para Pedro, né? E meio que eles não vão dar ouvido para Barnabé naquele momento, mas isso não desmereceu nem desfez a aliança dos dois. Só depois, em Atos capítulo 13, versículo 5, que o Espírito Santo falou assim: agora chegou a hora de enviar Paulo, mas eu vou enviar quem? Quem acreditou nele quando ele não tinha nada, e enviou Barnabé. Forte. Então, ou seja, tem pessoas que estão do nosso lado hoje que a gente não pode desmerecer, porque lá na frente o Espírito Santo levanta ela para ser uma conexão na nossa vida. Exato. Às vezes, ouvindo o senhor falar aqui, apóstolo Palomares, a gente começa a entender, a ter maturidade para entender o seguinte: às vezes a gente espera que uma conexão venha lá de fora, Deus vai levantar um papum, papum. Às vezes tem uma pessoa do nosso lado que ela vai ser a ponte, a conexão para um propósito maior. E às vezes Deus vai abençoar ela para que abençoe a nossa vida. Só que se a gente fica esperando de fora e não dá um merecimento para quem está do nosso lado, acaba virando um Abraão isso, né? e Ló. Forte. Então, nunca despreze quem está do seu lado. É uma coisa que eu falei esses dias lá na minha rede social. Nunca esqueça dois tipos de pessoas: quem um dia estendeu a mão e quem um dia recuou a mão para você. Hoje ela pode não ser ou ter condição de ser essa ponte, mas se o Espírito Santo precisa te colocar num propósito maior, Deus pode levantar essa pessoa que está do seu lado para te ajudar. Qual que é o seu pensamento sobre isso, apóstolo? Meu pensamento é o seguinte, né? Mediante o que você falou, existe uma forma de você entender e descortinar as pessoas com as quais você deve ter a conexão, Sim. tá? Porque às vezes é isso que o ouvinte está precisando ouvir. Tá, mas como? Como é que eu sei? Exatamente. Sensibilidade se conquista com o joelho no chão, com os joelhos no chão e poeira nos pés. Aleluia. Sabe o que é isso? Joelho no chão é a minha intimidade com Deus, quer seja no quarto ou em qualquer lugar. E poeira nos pés, irmão, sobe pro monte, tenha particular com Deus, que a geração aqui agora não quer saber de monte mais não, cara. E eu sou um cara de monte, eu amo esses lugares. Monte é lugar de mistério. Lugar de mistério, é fato. Você vai chamar os caras pra ir pro monte, os caras falam, vou pro monte das cobertas, né? Vai lá, se vira lá no monte, se arrebenta lá no monte. 6 horas aí, exatamente. 6 horas por mim. Então, assim, eu acho que essa sensibilidade, ela é indispensável para que a gente consiga entender de fato com quem que a gente está se conectando. Então, se a gente não alinhar a nossa rotina de oração, é capaz de que já estejamos desviados sem saber. Entendeu? Infelizmente. Então, assim, eu concordo plenamente com o senhor, porque o que o dedão faz, o dedinho não faz. O dedinho entra em lugares que o dedão não entra.
Entendeu? Então, e todos fazem parte de uma mesma composição, né? De uma mesma estrutura. Então, existem pessoas que, humanamente falando, parecem ser insignificantes, mas são estas que no amanhã tornar-se-ão indispensáveis. Então, a gente precisa ter essa clareza, né? E a clareza de entender que cada pessoa tem a sua medida a qual se revelará no time certo, no momento certo. Por isso que eu não desprezo ninguém, cara. Porque eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu já tive amizade com indivíduos que no tempo da nossa aliança, da nossa conexão, essas pessoas eram inexpressivas. E Deus fez pela vida dessas pessoas muito mais do que Ele tem feito por mim. E hoje, através dos mesmos, eu estou conseguindo chegar em lugares que eu não chegaria sozinho. Aleluia. Entendeu? É onde você vê a perfeição de Deus, né? Exato, exatamente. Agora, é claro que eu tenho certeza que quem acha não tem certeza. Deus não vai te apresentar uma coisa só para você passar vontade. Tá? Eu não acredito em Deus como o episódio do Chaves, que chega lá, o Kiko, a Chiquinha, com um pirulito e fala assim, ó, eu quero, e aí o Chaves fala, eu também quero, então vai lá e compra. Não, desculpa, o exemplo A geração de hoje não entende isso aí, não. A geração de hoje nem sabe o que é Chaves, ó. Mas assim, Perfeito, a verdade é uma só. Eu não vejo um Deus assim, porque eu não vejo um Deus, eu não me relaciono com Deus carrasco, tirano, déspota, nada disso. Eu creio num Deus que vê um cara chegando de uma perda muito relevante. Quem está morto agora fez um augusto governo, que era Uzias. O cara chega na presença de Deus e Deus se revela para ele, no alto e sublime trono. Forte, meu. Tá entendendo? É. Um cara que chega do nada na presença de Deus e se você vê os primeiros capítulos do seu próprio livro, Meu Deus. é ele denunciando ele mesmo, a sua falibilidade. E de repente Deus fala, cara, quero te usar. É um Cristo que se manifesta para um Pedro que tira a espada, que tem hora que a gente também, não vamos ser religiosos aqui na mesa não, a gente também tem um monte de espada que a gente carrega, às vezes dá vontade de cortar, e o fato é que a gente corta e Jesus recupera. Porque quantas orelhas eu fui obrigado a cortar às vezes, na minha vida, mas o corte foi necessário, mas Jesus estava lá para restaurar o corte, para curar a ferida que eu tive que causar na vida de alguém, mas não no sentido pejorativo, negativo, Sim. mas para aprendizado, para a coisa acontecer, para a pessoa melhorar. Porque é na dor que a gente é provado, é na dor que a gente é melhorado. A nossa melhor versão está, às vezes, nos piores escombros da vida. Sabia disso? Às vezes a minha melhor versão está por detrás do pior escombro da minha vida, do momento mais terrível que eu já vivi até hoje. Forte, irmão. Entendeu? Então, assim, eu sinceramente, eu concordo plenamente com o Thiago e respondendo a sua pergunta, se é que eu tô conseguindo responder ela, claro. mas é dizer pra você, cara, que pra você entender de fato quem Deus está colocando pra se conectar à sua vida, é buscar primeiro, antes de mais nada, uma sensibilidade. Sim. E entender que essa conexão também não vai andar para sempre com você. Exato. Às vezes ela vai ser conexão para você e depois vai ser conexão para outras pessoas também. Exatamente. Assim E você como tem o que ter Barnabé e Paulo maturidade pra precisaram isso, se né? separar. Tem que por ter um maturidade pra isso, né? tempo. Entender Exatamente. que há um tempo necessário. Exatamente. Amigos, 15 minutos para nós encerrarmos. Como a hora voa, passa voando. Meu Deus. Vou falar de novo. Hoje nós estamos aqui com um livro da autoria do pastor Jefferson dos Santos. É o Engraxate de Corações. Pastor Jefferson, que é um escritor assíduo, teólogo, nosso amigo, pastor, mestre, e nos presenteou com esse livro para nós sortearmos hoje aqui no programa. Então eu já estou vendo bastante pessoas aqui no comentário que estão participando do sorteio. Para participar é simples, é só colocar aqui nos comentários o Engraxate de Corações. Comenta o Engraxate de Corações, que daqui a pouco nós vamos fazer o sorteio e vamos enviar para você. Está lacrado o livro, né? E vai ainda vamos mandar uma mensagem aqui de todos os pastores que estão aqui do Apóstolo e você vai ser abençoado. Vamos escrever aqui para você, tá bom? Mandar um abraço para você que está nos assistindo aqui também. Está aqui nossa irmã Aline Silva, Felipe Góes, Porte Portões. Hoje eu vou falar da Porte Portões, Família 4, pastora Mona Lisa, pastora Patrícia, a
Ieda está aqui com a gente também, o Zainon Araújo, Jéssica Zainon, Matheus Ferreira, já falei da nossa amiga Cleidiane Almeida, Alessandro Araújo, Júnior Godoy, Levi Diade, Pastor Estevão Dias, Ione Silva, ou seja, todos Já vocês teve que em peso. estão conosco aqui, que Deus abençoe vocês, sabe que a RVD sua foi dormir, velho. cooperação e participação para nós é muito especial, tá bom? Ainda dá tempo de você participar, coloca aqui nos comentários o que você está achando, que nem o pastor Estevão Dias colocou, meu Deus, a palavra supera qualquer veneno na panela, Jesus é o pão da vida. É legal, é bem bacana ver você participando conosco aqui, então aproveite ainda, dá tempo de você se conectar com a gente. Mas deixa eu ouvir mais um pouquinho você, pastor Paulo, sobre o tema, faça mais algumas perguntas. Amém. Que riqueza, Amém. que pérolas nós fomos servidos hoje. Amém. Eu tinha uma pauta aqui, né? Quando o apóstolo começou a falar, o Espírito Santo falou, rapaz, A pauta maior é o Espírito Santo, né? essa daí, fecha esse trem aí, né? E senta para aprender, né? E como Deus, ele nos surpreende, nos preenche, né? Eu tive uma reunião antes de vir para cá, até me atrasei para buscar o pastor Tiago. Eu falei isso para os nossos jovens, né? Inclusive mandar um abraço para nossa mocidade, Geração Filadélfia, Deus abençoe. E eu disse para eles que a conexão não é aquela conexão fora da igreja. Pastor, não posso ter, não pode ter. Mas o que os apóstolos eles tinham em comum, né, era o propósito, né? Forte. Eles oravam, evangelizavam, buscavam o Senhor, eles tinham essa conexão. Hoje nós queremos criar conexão fora da igreja, mas não pode, pastor? Pode, mas primeiro criar conexão dentro, né? Dentro do Perfeito. corpo. Porque fora do corpo é uma conexão momentânea. A visão diferente. Uma visão diferente, momentânea. Pastor Tiago, é uma coisa superficial, é aquela coisa que inválida. Olha o que o apóstolo nos trouxe. Uma conexão sem oração, sem jejum, sem leitura. Que propósito que há nisso, irmão? Encher a barriga? Fato. Não existe um propósito como esse. Então o propósito é esse, irmão. É no jejum. Propósito maior. É que o apóstolo nos ensinou a sensibilidade, irmão. Buscar a sensibilidade. O que o irmão Barnabé viu em Paulo? Irmão, o que Cristo viu nele. O que Cristo viu nele, ele não viu nada mais. Ele teve uma revelação. Não, ele só viu o que viu nele. E Jesus ensinou, bem-aventurados que têm misericórdia. Porque quem não entende que passou por misericórdia, Perfeito. que a misericórdia o alcançou, ele não vai ter. Jesus que ensinou. Porque só quem vai ter misericórdia é quem entende que passou por ela, que precisa dela todo dia, né? Que anda nela e sabe que cada passo que ele dá é por infinito, irmão. Graça, misericórdia. É isso. Barnabé não teve nenhuma revelação suprema. Não, ele entendeu que Cristo primeiro, né, fez por ele. E nós precisamos Perfeito. ter essa conexão com Cristo para que depois a gente possa, né, ser um braço, ser uma perna, ser uma porta, Sim. ser uma conexão, como o apóstolo está nos ensinando. Sim. Então, para isso, é o que o apóstolo está dizendo. O que nós estamos aprendendo aqui hoje, que Cristo sempre foi o centro. É o que o apóstolo falou. O povo está tirando, não é isso, apóstolo? Cristo do centro, exatamente. Só para ressaltar algo, a conexão ela pode ser saborosa, ela pode ser boa, mas existem conexões boas que também escondem intenções malignas. Jesus, Sim. que lindo. Por que eu estou falando isso? Nós temos uma conexão bíblica entre Sansão e quem? E Dalila. Dalila. A conexão era gostosa, mas Sim. escondia uma intenção maligna. Meu Deus, Forte, que hein? Então, coisa às vezes perfeita, às vezes a gente peca porque a gente julga a ação e corre o risco de pecar contra a intenção. Vou falar de novo. A gente tem esse costume, nós crentes, tá? Temos o costume de julgar a ação e pecar contra a intenção indiretamente.
Agora, quando você olha para certas conexões, existem sim conexões que são boas. Mas a intencionalidade, a intenção dela por detrás é maligna. Então, isso que o senhor falou é louvável. E deveria ser cobrado, sim. Os pastores têm que cobrar isso da juventude, sim. Exatamente. Sabe? Porque às vezes você tá numa conexão gostosa, boa. Mas a intenção de quem tá conectado a você, a intenção desse camarada é maligna. O cara quer te tirar da igreja. Quer tirar você do aprisco. E é mais fácil quem tá fora arrancar quem tá dentro. Perfeito, apóstolo. Do que quem está dentro trazer quem está fora. É. Ou trazer para dentro aquele que está do lado de fora. Então, assim, nós temos que ter essa consciência. Se conectar é bom, certo? Ter conexões é bom, mas estar alinhado com Cristo é melhor ainda. Apóstolo, pegando o gancho do que o senhor está falando, quando a gente se atenta para a intenção, né, para o momento ali, me veio à mente aquele texto de Atos 16, Pois não? quando Paulo está andando pela Macedônia, Ele- aparece aquela moça repreende. possessa de espíritos falando uma verdade. Ela não falou uma mentira. Esses que estão indo são santos, homens de Deus, né? Se Paulo falou, opa, a menina é de Deus, está tendo revelação, vou fazer conexão. Mas quem falava pela boca dela era o demônio. Meu Deus. Mas para onde Paulo estava indo? Pois é. A Exato. oração. A oração. A oração. Você conectado divino com o divino, irmão, É. você vai ter o discernimento. Agora, posso falar uma coisa aqui que, isso me chocou quando eu li esse texto. Engraçado, Paulo tá preso, né? E a porta abriu e ninguém sai da cadeia. Sabe por quê, pastor? Porque tem portas que Deus abre que não é para fazer por quem tá dentro. É para salvar quem tá fora. Coisa Forte, linda, hein? Você tá entendendo? Forte, forte. Então, olha o discernimento de Paulo, de compreender que ele precisava ficar ali por um tempo para Deus cumprir a obra que ele tinha para realizar na vida de quem estava aprendendo ele. Então, às vezes, tem porta que Deus abre para nós, que é para salvar quem está aprendendo a gente dentro. Forte isso aí, é forte. Quem está deixando a gente preso lá dentro. Então, assim, a conexão de Paulo com Deus, cara. Mas eu tenho pra te dizer que... Ao ponto de ele discernir isso. É Você tá forte, entendendo? é. É muito Então a gente forte. tá falando de conexões de homens. Porque eu tô ligado. Sim. Vocês colocaram lá no script que tinha uma parte como diferenciar a conexão humana da conexão divina. É. A conexão humana te liga a homens. Exatamente. A conexão divina te liga ao propósito, te liga a Deus. Então, olha a ligação de Paulo com Deus ao ponto de entender que essa porta, antes de ser porta para mim, é porta para quem tá me prendendo. Exatamente. E a pergunta, Pelo amor de e a Deus. pergunta pro texto é essa, né? É lindo esse texto. Por que Paulo e Silas não saiu lá de dentro? Pois é. Por quê? Porque o que estava lá dentro era melhor do que estava lá fora. Forte, hein? Porque quando ele se conectou com Cristo em oração, em louvor, a intenção dele, apóstolo, não foi que a porta abrisse, É. foi se relacionar. Nossa. Então o que ele precisava já estava lá Já dentro. tava lá dentro. Olha que beleza. Já estava lá Coisa linda. dentro. Meus amigos, deixa eu falar aqui da Porte Portões, nós temos 6 minutos restantes. Olha aí. A Porte Portões, eu fiquei de falar do programa no anterior, o episódio 3, mas fomos tomados aqui, né, por uma glória e acabou passando, falamos assim por cima. Mas hoje eu quero que você entre em contato com a Porte Portões, que é uma empresa que sempre está nos ajudando. Então, se você quer mais segurança, praticidade e beleza para a sua casa ou também para a sua empresa, você precisa conhecer a Porte Portões. É uma empresa especialista em portões automáticos, basculantes, deslizantes, pivovantes, com acabamento de qualidade e tecnologia que garante eficiência e durabilidade, tá bom? Fabricação e instalação, oferece também manutenção preventiva e corretiva para que seu portão funcione sem dor de cabeça e com a maior praticidade e facilidade para você. Na Porte Portões, cada projeto é feito sob medida, com atendimento personalizado, rapidez na entrega e preço justo. Você pode procurar Porte Portões lá no Instagram, ou nós vamos deixar depois na descrição o número de contato para vocês fazerem contato, fazerem o orçamento, contratarem e a Porte Portões ser bênção para a sua vida, tá bom? Daqui a pouco nós já vamos realizar o nosso sorteio, então corre lá, você que ainda não comentou aí, para participar do sorteio, o engraxate de corações. Coloca lá nos comentários o engraxate de corações. Nós já temos um secretário que está online aqui, que é o Gabriel, que está nos auxiliando lá de casa. Olha. Gabriel, um beijo pro seu coração. Já está me passando aqui a relação de todas as pessoas que estão participando do sorteio, para que daqui a pouco você seja abençoado por esse livro, o engraxate de corações. Irmãos, a história é linda. Pensa na história de um pastor que estava em crise, precisou ir para o aeroporto de Congonhas e Deus fez uma obra linda ali dentro daquele aeroporto, onde ele
fala exatamente sobre o que nós estamos abordando aqui, conexões. Como Deus elevou o ministério dele, como Deus prosperou ele através de conexões, através de um livro, o primeiro livro que ele escreveu, que foi O Coveiro de Ilusões, se não me engano a memória. E ele fala sobre essa história nesse livro, O Engraxate de Corações, sobre conexões. É muito importante para você que quer crescer e prosperar na vida, tá bom? Vamos para nossas considerações finais e após a gente já realiza o sorteio. Pastor Paulo. Cara, que noite. Essa daqui foi Voou. relâmpago. Voou demais. Essa aqui Rápido. foi. Gerou conexão. Precisa da parte 2, não eu precisa? Precisa, Opa, precisa. na hora. Eu lembrei daqueles comerciais, né? Hoje foi muito relâmpago. Que Né? bênção. E aprendemos muito. Demais. Né? Deus abençoe o apóstolo. Amém. Como é bom conhecer pessoas crentes, pessoas de Deus. E não basta ter o conhecimento, Sim. né? Ter a experiência, mas é a gente encostar e sentir a conexão, né? Sim. E o senhor é um homem de Deus. Amém. Né? Nós sentimos Deus em suas falas, em conversar em paralelo. Deus te abençoe. Amém, meu Obrigado pastor. por ter vindo. Amém. Né? Somos pessoas simples, né? E estamos muito honrados. Amém. E quero louvar a Deus por todos e dizer para você que está nos assistindo, né? Cristo diz que bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Aleluia. Então, seja uma pessoa misericordiosa, né? Bondosa, que a fé de Cristo ela possa te alcançar a cada dia, que a mão dele, né, seja o seu guia, que a mão dele seja a sua esperança, a sua força. Assim como ele diz no Salmo 91, nas partes finais, né, em toda a sua aflição. Ele diz assim: e ele me invocará e eu responder-te-ei. Que Cristo que possa ser a sua resposta nesta noite. Deus abençoe, pastorzão, Aleluia. nossos amigos, Deus abençoe. Muito obrigado, pastor Paulo. Pastor Reginaldo. Meus irmãos, é um assunto muito amplo, né, pastor? Pastor Paulo, pastor Tiago, apóstolo. Mas eu estava aqui pensando comigo, a gente não podemos... chegamos a uma conclusão na mesa que, de fato, Deus usa pessoas como porta para a gente acessar alguns lugares, alguns destinos, alguns propósitos da nossa vida. Mas essas pessoas, elas não podem ser idolatradas. Porque elas são só um agente do céu para te direcionar a um destino que já está concluído pelo um ser todo-poderoso. João 10 diz assim que Jesus, ele diz assim: eu sou a porta. Em João 14 ele está dizendo assim: eu sou o caminho. Então Jesus, ele consegue ser o acesso e ele te leva por dentro desse caminho no acesso, e ele também consegue ser a porta da entrada Exato. do destino Exato. que ele quer te direcionar. Então Jesus, ele foi enviado divino do céu para ser a maior porta. E sabe o interessante de Jesus, o apóstolo? Que ele não é uma porta específica para alguém. Ele é uma porta para o mundo inteiro. É comum para todos, né? Para todos. E ele está aberto para ser acessado. É Só forte. não acessa Quem não quer? quem não quer. Deus abençoe pastor Tiago, pastor Amém. apóstolo Palomares. Que Amém. Deus te abençoe, querido. Amém, irmãos. Apóstolo Palomar, suas considerações finais, deixa o seu contato, se é Amém. só pelo Instagram, se tem algum WhatsApp, já deixa aí para nós. Quero mandar um abraço para alguns amigos que estão comigo aqui. Pastor Jabes de Alencar, Deus abençoe. Beijo, querido, amo a sua vida. Meu amigo Simval também tá ligadinho lá de Alphaville. Quero mandar um abraço também para os meus outros amigos que estão aqui nos assistindo. Pessoal da Além do Véu, Pastor Wagner, todo mundo. Deus abençoe a mesa. Deus abençoe vocês. É um prazer muito grande. Deus abençoe o Ministério Palavra e Verdade. Vamos junto, vamos crescendo, né? Aqui eu tô para servir vocês. Amo vocês demais. Vocês são filhos queridos. Contem comigo em nome de Jesus. Um abraço para minha gata, um beijo para minha esposa, Apóstola Aline, minhas filhas, Rebeca e Giovana, tá bom? Ó, já deu horário, então já. Mas eu amo vocês e obrigado. Puxa, eu de verdade me senti muito amado, muito Glória a lisonjeado. Deus. Que bênção. Sabe, porque a gente sabe que
as pessoas não é por acaso. Vocês não vão chamar aleatoriamente alguém aqui. Houve um propósito em Deus. Deus falou com vocês. Verdade. Então eu fico feliz de fazer parte da agenda de vocês e primeiramente da agenda de Deus para esse dia, tá? Glória a Deus. Muito obrigado. Glória Deus a abençoe Deus. vocês, O tá? prazer é todo conhecê-los. nosso, viu, apóstolo? O prazer é todo nosso. A gente fica muito feliz, né? Pelo senhor também disponibilizar de tempo, o senhor que tem uma agenda aí bastante corrida, Sim. né? Disponibilizar aí 1 hora do seu dia para poder estar aqui compartilhando essas experiências e agregando conosco. Foi sempre um prazer. Pessoal, correndo que a hora já foi embora aqui, só vou lançar o último nome aqui, que é o nome do Wendel, que aos 45 do segundo minuto, os 45 minutos do segundo tempo, né? Ó, eu vou filmar aqui, eu fazendo o sorteio, depois eu vou postar lá no Instagram para todos vocês verem. Então tá aqui, ó, o nome de todas as pessoas que seguiram as regrinhas de comentar. Vou colocar aqui, ó, sortear. Ministério, posso? Pode, E a PV do lado? Fica à vontade. Tá lá, 3, 2, 1. E o ganhador foi... o Wendel. Ó, quem profetizou na sua vida ali, ó. Falei, meu. Glória a Deus. Wendel, você acabou de ganhar esse livro. Já vou até mostrar aqui, ó, autografado por todos os pastores, pelo apóstolo também. O livro Engraxate de Corações, do pastor Jefferson dos Santos, tá bom? Meus amigos, aproveite... Não, já foi, nossa hora já acabou. Deus abençoe sua vida, muito obrigado pela sua participação, agradecer também a essa casa, esse estúdio, que sempre nos recebe, né, pastor Paulo, pastor Reginaldo de Braços Abertos, que é a Pub Produções, vamos deixar aí o Instagram deles para você seguir, vem fazer seu podcast aqui, que você vai ter qualidade de som, de imagem, vídeo, tudo 100% para vocês, tá bom? Deus abençoe. O Wendel, entre em contato conosco, tá? Chama a gente no WhatsApp ou lá no direct do Instagram, que nós vamos acordar como é que vamos fazer para enviar este livro para você. Eu levo. É? É membro lá. É membro da igreja? Pronto, já tem uma pessoa que vai levar esse livro aqui para você, tá bom? Meus irmãos, Deus abençoe, fique com Deus, a paz do Senhor e até o próximo Conexão Pastoral. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe.